Olá pessoal, eu sou Otávio Ribeiro, cirurgião dentista, e juntamente com a minha amiga Cláudia Lopes e Marister Fabretti, nós fazemos parte do grupo Recuperando Sorrisos. Hoje a doutora Marister não pôde estar aqui conosco. Marister, um grande beijo para você. Um abraço. Estaremos juntos na próxima. Fique bem. E aqui no Recuperando Sorrisos, na nossa segunda temporada, nós convidamos muitos amigos, profissionais que vêm aqui contar as suas histórias, as suas trajetórias, as suas técnicas. E hoje o convidado que nós vamos receber é um amigo meu, que eu conheci em um curso que nós fizemos do professor Otto Zur. E após esse curso, eu acompanho o seu trabalho, ele dá aula em algumas instituições, ele tem resultados assim fantásticos, trabalhos lindos, e ele é uma referência em PRF e agregados plaquetários. Ele vai falar sobre isso com a gente, vai tirar as nossas dúvidas, e é com muita honra que nós recebemos aqui hoje no podcast Recuperando Sorrisos, meu amigo Fábio Eda. Seja bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Otávio. Obrigado, Cláudia. Bom, primeiro, agradecer, uma satisfação e um prazer enorme estar aqui. Estar aqui sentado numa cadeira que eu já vi várias referências, vários profissionais excelentes sentar nessa cadeira, conversar com vocês. É muito interessante. Para quem está vendo a gente agora, acompanhem o trabalho deles. Tem muita informação bacana, muita coisa para vocês adquirirem de conhecimento, que está bem legal. Obrigado, Fábio, obrigado. E, gente, eu vou pedir para vocês que ainda não seguem o nosso canal, para vocês se inscreverem, para vocês tocarem o sininho aí para receberem as notificações e darem um like também para esse conteúdo, nosso conteúdo, chegarem a maior número de pessoas também. E, Fábio, eu vou começar aqui perguntando para você, pedindo para você, na verdade, contar um pouco da sua trajetória profissional, como você decidiu fazer odontologia, seu início, tanto na universidade e na sua vida profissional. Bom, na verdade, a odontologia está na minha família já, né? Sou de uma família de dentistas. Meu pai era dentista, ele é falecido. Meu irmão mais velho também é dentista. Eu tenho tios também dentistas. Mas nunca foi uma imposição ser dentista, né? Meu pai deixou a critério da gente fazer a escolha da nossa profissão. Tanto que eu falo que eu tinha duas paixões na época que eu fui prestar vestibular, que era o esporte ou a odontologia. Tá. E aí eu prestei as duas, eu passei nas duas. E no momento de fazer, aquele momento, agora eu preciso começar, vou escolher o quê? Aí eu acabei optando pela odontologia. Tanto que o esporte ainda, hoje na minha vida, ele é um estilo de vida. Sim. Né? Ele faz parte bastante da minha vida. Eu tiro como lazer, eu acho que não só como lazer, mas eu acho que é legal, é necessário para a gente, eu falo para a gente envelhecer bem. Sim, é necessário. Eu falo que para esporte não só para estética, mas para saúde mental, para a gente envelhecer bacana. Eu tenho 2 filhos, falei, eu quero jogar bola com meu filho. Então, eu acho que é legal. Mas a odontologia sempre esteve presente na minha vida. E eu tenho algumas recordações, assim, bem bacanas de eu lembrar da porta do consultório do meu pai, que era aquelas portas tipo de faroeste de balcão, assim. Abria e fechava. A gente tinha uma dessa lá também. Que fazia, você empurrava, ela abria e fechava. E eu lembro, deu lá, e ele tinha aquela cadeira com a cordinha, aquela cadeira verde, antiga. E uma coisa que é muito clara na minha memória é assim, eu mexendo nas coisas, né? Amálgama, grau, estilo, né? Mexendo naquelas coisas. E eu aprendi a montar dente, né? Eu via meu pai fazer, meu pai fazia as montagens, e eu acabei aprendendo a fazer montagem também, de prótese total, tanto que no início da minha profissão, que a gente não tem, né, como pagar laboratório, eu montava minhas próteses totais. Você já foi para prótese de cara. Você fez estágio desde sempre, eu desde montava e cozinhava, né, na mufla lá, acrilizava, porque eu aprendi a fazer isso. Né? Então, aí depois desse tempo, nessa escolha, né, de fazer educação física, quase fui educador físico, mas eu acabei optando pela odontologia. E hoje eu acabo ainda
com as minhas duas paixões, né? A odontologia e o esporte faz parte da minha vida, mas como um estilo de vida. Que legal, Fábio, bacana. Muito bom. E, Fábio, conta um pouco mais aí a respeito da sua trajetória, né? Você tem alguma especialidade? O motivo que você decidiu, né, a seguir essa especialidade? Ou, como você falou, já foi uma coisa assim natural? Fala um pouco mais pra gente disso. Eu sempre gostei muito da parte cirúrgica. A cirurgia na odontologia é também... Eu acho que tudo que a gente faz com paixão, que a gente, né, coloca o coração nas coisas, acho que a gente faz melhor, né? E a cirurgia sempre eu gostei, desde a faculdade, né? Cirurgia... Temos algo em comum, nós três. Então, e tanto que eu cheguei a quase fazer a especialidade de bucomaxilo, mas aí eu acabei juntando a questão da prótese, né, daquela questão de reabilitar o paciente, o paciente chegar sem um elemento, ou chegar sem os dentes, e eu consegui devolver os dentes para ele, né, fazer uma reabilitação, e juntar com a parte cirúrgica, que aí é o implante. Sim. Então, para mim, no primeiro curso que eu fiz, né, de atualização implante, acho que foi mais ou menos em 2005, o implante se juntou, né, a parte cirúrgica, a parte de prótese, e daí para hoje eu nunca parei. Então, eu sou especialista em implantodontia, né, eu fiz depois meu mestrado em periodontia, tanto que até a minha linha de pesquisa foi em relação ao tema, né, da conversa de hoje, mas eu sou formado... A PRF. Vamos falar bastante, estamos curiosos. Eu estou formado já há quase 25 anos, né? Esse ano completo 24 anos de formado. Tenho um instituto também, tenho uma clínica onde eu tenho alguns profissionais de outras especialidades. Atuo ainda, né, bastante. Tenho alguns profissionais que me ajudam. Tenho cursos, dou aula em algumas especializações também, quando sou convidado também por grandes amigos como vocês. E eu também montei alguns cursos na minha própria clínica, no meu instituto, em relação ao curso de PRF, né, avançado, tentando ajudar alguns colegas, alguns profissionais a entenderem um pouquinho como utilizar esse benefício. Legal, Fábio. Mas assim, o EPRF é uma coisa mais nova, né? Como que surgiu isso dentro da especialidade implantodontia? Então, eu estava até comentando agora, um pouquinho antes, né, com o Otávio. Nos cursos que eu fiz, a gente, né, tinha procedimentos mais avançados, enxertia, e para mim é nítido. Esse dia, para mim, era nítido, quando se começou esse bichinho, né? Na época se usava, não era o PRF ainda, era o PRP, que era o primeiro concentrado, né, o primeiro agregado. E aí eu lembro dela entrando na clínica, né, de uma das associações que tinha esse curso de atualização implante. Chegou a moça lá, era uma biomédica, com uma máquina embaixo do braço, uma centrífuga, colocou a centrífuga lá, fez a punção, eu ia fazer um sinus lift, um levantamento de seio maxilar. Ela colocou lá a máquina, fez a punção, fez a coleta, e a gente ficou olhando, porque na época dentista não podia fazer. Sim. Né? A gente não tinha ainda a resolução do CFO, então tinha que ser uma biomédica, uma bioquímica, e ela estava manuseando. E ela fez a coleta, fez a manipulação dos biomateriais para fazer o sinus lift. A gente teve aula, né, falando dos benefícios que tinha. E aí, naquele dia eu falei, poxa, eu tenho habilidades, né, manuais, eu me interesso por fazer esse tipo de cirurgia, eu posso fazer isso. Tem alguma coisa aí interessante, eu acho que, né? Isso é legal. E pensando em oferecer benefício para o paciente. Sim. Né? E não só para o paciente, mas também facilitar o nosso transcirúrgico, né? O nosso procedimento. Então, dali para cá, isso, na época o PRP, mas o PRF entrou na minha vida e a gente usa, o que eu falo em todos os cursos, em todas as aulas que eu dou, é assim, todos os procedimentos cirúrgicos, sendo desde o mais simples, sexodontia, um enxerto, tem aplicação. Então, eu uso a PRF para ter o benefício. Dá para usar em tudo, né?
porque a gente tem benefícios, né, que a gente vai oferecer para o paciente e a gente sempre busca, né, o melhor no prognóstico das nossas cirurgias, né. E fala um pouquinho dessa evolução do PRP para o PRF, para quem, uma coisa meio, né, por alto, assim, para quem não conhece muito, né? Ainda, às vezes, As ainda pessoas tem algumas... têm Fala um né, pouco pra gente sobre como a isso, como diferença dos aconteceu. dois. Tem até, às vezes, a nomenclatura, né? A plasma rica em plaquetas, né? Uhum. PRP. Aí o PRF é uma fibrina rica em plaquetas. Mas existem algumas diferenças, assim, que são bem claras. Vamos começar assim, o que é o PRF, né? Vamos começar assim, para quem ainda não ouviu falar, para os nossos colegas que ainda estão começando, para dar uma luz para eles. A diferença dos dois, Fabião. Então, vamos falar primeiro assim, a PRF, né? O que é a PRF? Ou a fibrina rica em plaquetas, ou alguns nomes, ou outras nomenclaturas, né? Concentrados plaquetários, agregados plaquetários. Na verdade, então, é o quê? É um concentrado sanguíneo, né? É um agregado onde você vai ter uma concentração de plaquetas, leucócitos, onde você vai ter, durante a presença desse produto natural, né, que a gente obtém do sangue do próprio paciente, a gente vai ter vários fatores de crescimento, né, que vão fazer a estimulação de células, vão fazer com que as células comecem a se diferenciar, fazendo com que haja neoformação de tecido. Então, a gente também busca o quê? Uma redução do processo inflamatório, né? Então, a gente busca a diminuição daquela fase inflamatória aguda, logo depois da cirurgia, né? Que o paciente está com inchaço, dor. Então, a gente tem uma redução desse quadro também no pós-operatório, logo após a cirurgia. Então, assim, é um produto de fácil manipulação, né? Fácil obtenção, que o dentista pode produzir e que só traz benefícios para o paciente, né? Tanto em questão de pós-operatório, quanto na questão de você otimizar ou potencializar o seu enxerto ou o seu próprio procedimento de exodontia, né? Para nós que somos cirurgiões, por exemplo, exodontia de terceiros molares. É nítido quando você faz o uso desse produto, não vou chamar de produto, mas desse agregado plaquetário, o processo de cicatrização como fica. Um tecido mais saudável, né? O paciente com menos dor, menos inchaço. Então, eu costumo falar assim, a gente tem um material em mãos tão simples, tão fácil de a gente obter, e a gente vai oferecer um benefício enorme para o paciente, né? E também facilitando a nossa vida, o nosso procedimento. Nossos resultados, né, Fábio? E, assim, a diferença entre o PRP e PRF, a grande diferença é assim, já inicia na sua própria obtenção. Então, o PRP é feita uma coleta onde você tem alguns aditivos químicos. Então, o próprio tubo que você faz a coleta sanguínea, eu tenho um anticoagulante, que aí ele não deixa o sangue coagular no tubo. Aí depois, inversamente, eu tenho que ativar a coagulação numa manipulação aberta. Então, assim, até alguns artigos que comparam, né, a ação dos dois, falam que algumas atividades até da própria PRP poderia estar associada aos aditivos químicos que são usados. Diferentemente, a PRF é um produto natural. Totalmente, não tem nenhum aditivo. Não tem aditivo químico. Ele é só uma coleta sanguínea, uma centrifugação e a separação das células por densidade, por peso. E eu obtenho uma malha de fibrina, né, onde eu vou ter vários benefícios biológicos, né, concentração de plaquetas. E aí a pessoa fala, por que plaqueta? A plaqueta é a célula, uma das células principais do processo de cicatrização. É a primeira célula que vai lá, que vai ter, né, agregação plaquetária, formação de rede, para buscar essa cicatrização da ferida. Então, é muito benéfico para os nossos procedimentos. E um outro fator que eu acho que isso até justifica até o uso da PRF ao invés de ser o PRP, é o tempo de liberação de fatores de crescimento. PRP, 7 a 14 horas, perdão. O PRP tem uma liberação de fatores de crescimento de 7 a 14 horas. A PRF, ela tem uma liberação de fatores de crescimento de 7, 14 até 21 dias.
Que é maravilhoso, né? Então, assim, um tempo muito maior que ele vai estar liberando todas as características biológicas, trazendo benefícios para os procedimentos. Fica agindo mais tempo Muito ali mais tempo. na ferida cirúrgica. Mais fácil obtenção, né? Benefício biológico melhor, né? Sem aditivo Sem químico. aditivos. Fora que melhora a qualidade gengival, né? Tem uma série aí de Tecido mole, tem qualidades. muitas aplicações, né? Aplicações, principalmente da gente que é da área cirúrgica, tecido mole, enxerto ósseo, na periodontia, tem muitas utilizações. Tem muitos artigos que embasam nessa utilização dela. Além de ser 100% biocompatível, né? Sim. Porque a gente tem aí uma linha, né, que mostra pra gente que tem alguns biomateriais que podem dar algum tipo de reação, Sim. né? Tem uma discussão em volta disso. E eu acho que essa é uma grande vantagem, né? Você está usando material 100% biocompatível. Porque a gente, as indústrias vêm se desenvolvendo, né, para produzir materiais, né, em benefício do paciente, para auxiliar o cirurgião dentista. E eu, por exemplo, sou de uma escola do osso autógeno. Né? Eu fazia a coleta de osso autógeno Era para o Golden tudo. Pattern, né? Então eu ia fazer um levantamento sem maxilar, um osso particulado, a gente fazia coleta de osso autógeno, particulava, para poder fazer o levantamento de seio. Então, assim, hoje você fazer coleta de osso depende até da cirurgia, da extensão, e já dificulta um pouco por causa da morbidade para o paciente, né? Então, assim, se a gente for pensar, né, que eu utilizava osso autógeno, para quê? Para trazer células do paciente para aquele enxerto. Então, a gente começa a utilizar um produto que também é do paciente, do sangue do paciente, que contém células do paciente, então buscando, né, potencializar. Eu vou usar um biomaterial? Ok, mas eu estou trazendo células do paciente, com algumas características biológicas do paciente, para potencializar aquele meu biomaterial e utilizar no procedimento. Então, pensando justamente isso, né? Benefício sempre pensando na biologia, benefício biológico. Sendo que aquilo lá vai ficar durante praticamente 21 dias estimulando o processo de reparação, né? É muito interessante. É muito bom. Em relação a tempo, Fábio, de cicatrização, os estudos comprovam que essa cicatrização é mais rápida quando você utiliza o PRF ou quando você não utiliza o PRF? Tem alguns estudos, não muitos, mas que falam sobre tempo de cicatrização do tecido mole, né? Tempo de maturação, de preservações de alvéolo, né, que comparam a utilização somente da PRF, ou somente da PRF com biomaterial, ou eles só com o coágulo sanguíneo. Então, o uso da PRF, você tem uma diminuição da alteração, né, volumétrica quando você faz o uso de um coágulo de PRF, por exemplo. Porém, se eu tenho um arcabouço, né, se eu tenho um biomaterial utilizado para esse fim também, mas aí eu já tenho uma alteração menor ainda. Mas porque eu tenho as características físicas e mecânicas daquele biomaterial. Mas o processo de cicatrização, por exemplo, de exodontias, eu falo assim, usa e me fala para você ver. O pós-operatório, quando o paciente vem para fazer remoção de sutura, você vê o tecido adjacente, o tecido em volta da sua cirurgia, às vezes parece que você operou faz um mês. Nossa, que legal. A cicatrização é muito interessante. O tecido é um tecido saudável, né? E além de que, o meu estudo de mestrado foi até, pensando um pouquinho além dessa parte de cicatrização, foi estudar efeito antimicrobiano. Legal. Então, se você for pensar que eu tenho uma ação também, né? Aí a gente faz a sutura, fica aquele biofilme aderido ali, e eu tenho um produto que também tem um potencial, né, antimicrobiano, já é também mais um benefício. Ali você tem presença de células brancas também, é isso? Ali você tem presença de plaquetas e leucócitos. Células brancas concentradas, de defesa. Né? Então você tem algumas atividades que
podem favorecer até nesse sentido. Você antecipa ali, né, o processo de reparação, Né? Então, eu acho que, assim, é benefício que eu aconselho sempre a todo mundo usar. Vale a pena, né? Como o corpo humano é fantástico, né? Sim, verdade. Eu falo, o corpo humano é uma máquina e uma coisa que a gente estuda e fala, nossa, Verdade. tem que aprender muito ainda. Tem, perfeito. E, Fábio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nos seus cursos de PRF, conte pra gente um pouquinho dos seus cursos, aonde você dá os seus cursos, o público que pode fazer o seu curso, se é só voltado para cirurgião, se para clínico geral, e o que nós podemos fazer com o PRF? Então, na verdade, eu faço parte também de uma equipe de especialização de implantes, né? Onde na própria especialização a gente faz o uso, né, da PRF nas clínicas cirúrgicas, e eu também tenho um curso que eu chamo de PRF avançado, que eu faço no meu instituto, né, lá em São Bernardo, onde eu costumo falar para o pessoal que vai lá assim, eu tento ensinar como eu queria ter aprendido. Legal. Perfeito. Né? E não somente a produzir, né, os subprodutos da PRF, né, fazer a venopunção, fazer a manipulação, mas eu entender e saber como aplicar isso em cada procedimento cirúrgico. Então, a gente faz aula teórica e tal, mas a gente foca muito também na parte do hands-on, onde os alunos fazem as cirurgias em manequim, né, em mandíbulas, né, de porco, né, mandíbula suína, para a gente poder aplicar as técnicas usando biomateriais, né, fazendo as diversas técnicas de enxertia, né, então a gente vai desde a exodontia até um enxerto em bloco, uma salsa um sinus lift, para a gente poder entender onde cada produto, né, seja um plug, uma membrana, um stick bone, onde cada produto é utilizado da melhor maneira, né, podendo extrair a melhor característica, pensando num prognóstico bom para o meu procedimento. Então, são 3 dias de curso, né, que a gente faz, geralmente a gente faz 3 ou 4 cursos no ano, onde a gente dá total atenção pro aluno, né, para que todo aluno saia de lá. A intenção é que ele saia de lá geralmente o último dia no sábado, para na segunda-feira, se ele tiver um procedimento, ele seja capaz de fazer. Perfeito. Tá. Então é isso. E quem quiser participar de algum desses cursos, aí entra em contato com a gente, né? A gente dá algumas dicas também. A gente vai passar seus contatos aí no Dá final. dicas também. Às vezes muita gente procura a gente para dar algumas dicas. Alguns profissionais já usam, né? E a gente está aí para ajudar, para compartilhar, né, conhecimento, quem precisar. E esse curso é desde o iniciante, para quem nunca mexeu com PRF, com os agregados, como para quem já teve contato, Sim. Fábio? A gente faz o curso justamente pensando desde aquele profissional que já sabe, né, ou quer relembrar, ou só teve uma aula e quer entender um pouco mais, quer saber como eu posso utilizar da melhor forma, como daquele aluno que não conhece ainda, ouvi falar, mas eu quero saber, quero mexer, quero fazer, quero utilizar esse procedimento, esse produto no meu consultório, na minha clínica. E é legal, assim, eu acho que a gente fica até feliz com isso. O grande feedback que a gente tem né, que hoje, redes sociais, né? Sim. A gente vê os profissionais que passaram, né, os alunos que passaram pela gente, posta foto, hoje eu tenho cirurgia com PRF. Fazendo uma exodontia com PRF. Aí eu falo, assim, a gente fica feliz porque a pessoa acredita no produto, né, aprendeu a utilizar e realmente sabe do benefício que está oferecendo para o paciente e usa, né, porque Legal. assim, fazer o curso, entender, mas não usar. Não, tem que botar para funcionar, né? Eu vale a acredito que até quando a gente faz, a gente estuda, né, ainda. Sim. É o que eu falo, a gente não para de estudar nunca. A ideia é sempre fazer um curso e botar ele em prática, né? Porque Sim. a gente aprende para oferecer o melhor para o paciente. Então, vamos oferecer mesmo, né, o melhor para o paciente. E ensinar de uma maneira efetiva, né? Sim, eu acho que a formação tem que vir, mas fazendo com que
o aluno consiga captar e ele consiga colocar em prática, né? Então, eu acho, eu tenho uma grande preocupação com isso, de, tipo, tentar ensinar como eu queria ter aprendido. Então, Sim, tentar muito fazer com legal. que ele saia de lá e falar, poxa, eu entendi, eu aprendi, Valeu. eu vou usar. Eu acho que esse é um sentido. Daquela sensação de missão cumprida, né, Fábio? É muito Quando você vê seus satisfatório alunos isso. fazendo o que você ensinou, né? É muito satisfatório. Às vezes mandam, a gente tem um grupo, né? Um grupão, eles mandam foto e falam, fiz tal cirurgia, o que você achou? Manda foto. É muito legal, muito legal. Legal. Ô, Fábio, e assim, pelo que a gente está conversando aqui, de tudo que você já expôs, a maior indicação do LPRF é para casos cirúrgicos, ou não? Ou tem alguma indicação além da cirurgia, da implantodontia? Você tem hoje muitos estudos sobre a fibrina aqui, plaqueta, né, sobre o PRF. Se eu não me engano, em torno de quase 4.000 artigos. Né? Então, você tem estudos, acho que a grande maioria na parte cirúrgica, né, principalmente na parte de enxertia, preservações alveolares, na parte da implantodontia. Você tem alguns estudos na ROF, na harmonização, tá? Porque a gente obtém também um concentrado líquido, fase líquida, né? Que é utilizado em alguns procedimentos de harmonização também. Aí procedimentos Acho que de... plasmagel também, né, eles fazem. Aí eles fazem uso geralmente com microagulhamento, né, um tratamento de hidratação, estimulação de colágeno. Então tem esses estudos também. Eu vi alguns estudos também falando, mas ainda acho que novos e poucos, falando sobre aplicações na endodontia. Endodontia também? Mas acredito que a grande maioria na parte cirúrgica. Né? E aí implante, pério. Implante, pério, cirurgias orais menores, parte de enxertia, técnicas de enxertia. E assim, a gente fala de técnicas de enxertia, assim, são técnicas que já estão aí há muito tempo, né? Então a PRF, na verdade, ela veio para agregar, né? Para potencializar, para otimizar aquele procedimento que já é consagrado, né? Então, você está fazendo um plus. Sim, né? A gente está colocando um benefício a mais naquele procedimento que a técnica já existe há muito tempo. Então, Fábio, você usa tanto para enxertia de tecido ósseo quanto para enxertia de tecido gengival? O que você acha que ele funciona melhor aí? A minha atuação maior é na parte da implantodontia. Né, onde eu geralmente trabalho muito com a parte de reconstrução, regenerações ósseas, né, enxertos. Então, até a minha grande casuística é em relação a isso, né, levantamento de seio, ROGs, na parte de tecido duro. Um grande benefício que você pode utilizar as membranas de PRF também é nos enxertos de conjuntivo na área doadora. Tá certo. Ótimo. Você tem um benefício, justamente esses benefícios que a gente já comentou, né, sobre um processo de cicatrização potencializado, redução de dor, onde você faz aquela remoção, né, do conjuntivo do palato, você pode fazer a sutura de algumas membranas de PRF, buscando uma cicatrização, né, uma cicatrização melhor daquela região. Mas a gente tem também aplicações em defeito de furca, aplicações em bolsas, né, bolsas profundas na etapa, né, cirúrgica da terapia regenerativa periodontal. Então a gente tem algumas utilizações bem interessantes. O que ele não substitui, né, um conjuntivo. Porque é um produto de rápida degradação, né? Depois de alguns dias ela vai degradar. Tá certo. Mas você tem uma potencialização desses procedimentos utilizando o PRF. Maravilha. Legal, muito legal. Eu soube que eles estão até usando a medicina para áreas queimadas, né? Para ter uma gama aí de uso na medicina também bem bacana comentar, né? Isso. Na verdade, até a PRF surgiu assim, né? Lá atrás foi utilizado em feridas de pé diabético, né? Aquelas feridas que não cicatrizam. Então foi se colocado algumas membranas de PRF nas feridas e percebeu-se que você tinha, né, aquela formação de malhas, uma melhor cicatrização, redução de dor.
Que legal. Então, depois disso, foi se desenvolvendo para a área odontológica, né, onde se criou os protocolos de centrifugação. E hoje, voltou-se a esse uso de feridas, de cicatrizes que não cicatrizam, que ficam abertas. Então, você tem o uso da PRF para esses fins também. Só que, assim, são áreas que o profissional dentista não pode atuar. Sim, sim. Não, é só né? como título de conhecimento. Título de curiosidade, mas assim, algumas utilizações até em articulação. Sim. Né? Que Tem pessoas legal. que falam de articulação até de joelho, ATM, mas algumas utilizações, o profissional, né? Até ficando claro que o profissional dentista só pode atuar Cavidade bucal. na cavidade bucal. Nossa, é uma área ainda que precisa ser muito estudada, né, Fábio? Sim, Já mas sabe muita coisa, mas tem que estudar tem bastante. algumas ainda. utilizações na área médica também. Bem interessante, bem interessante. Maravilha. Legal, Fábio. E, Fábio, falando em cursos, eu quero que você conte um pouco do curso que vocês dão em Miami. Conte um pouco do que vocês fazem lá, as técnicas que vocês ensinam Bem lá. legal. É mais uma coisa que a implantodontia me proporcionou. Dar um curso lá fora, internacional. A gente... É que a pandemia atrapalhou um pouco, Sim. né? Essa questão. Mas a gente fez... o pessoal da especialização, os alunos, tinham uns benefícios de desconto para ir para lá. E algumas empresas também ofereciam para outros alunos. E a gente levava turmas do Brasil para lá, né? O Mark, né? Institute lá, que ele é um instituto onde você faz procedimentos em cadáveres frescos, né? Uma estrutura muito Fantástica, bacana, né? muito fantástica. A estrutura, tanto na parte teórica, o laboratório é extraordinário. E a gente ia para lá fazer cursos de cirurgias avançadas. Legal. Então, a intenção não era ensinar o aluno a fazer implante. Lá a gente fazia só cirurgias avançadas de extração angiogênica, sinus lift, fazia enxertos em bloco, expansões, só cirurgias avançadas voltadas para a área da implantodontia em cadáveres frescos. O que era muito interessante de lá é as características dessas peças anatômicas. Porque a gente relaciona as coisas que a gente via na faculdade aqui, Sim, né? sim. Que você tinha aquela peça anatômica, mas já estava meio rígida. É engraçado que a peça anatômica tem as características tudo preservada, né? Você consegue tracionar o lábio, a língua, você consegue fazer um descolamento de tecido mole da gengiva, do periósteo, ele está ali presente. Algumas peças anatômicas até têm um pequeno sangramento. Nossa. Ou seja, é real mesmo. Então, assim, né? você opera num paciente normal. E o que eu achava fantástico também lá é o cuidado que eles têm com essas peças. Sim. Eu ouvi O falar. respeito que eles cuidado. têm com a peça. Tipo, a gente foi por muitos anos lá, né? A gente já conhecia o pessoal. Então, a gente já conhecia o modus, né? Que eles faziam. Mas eles falavam, escolhe uma peça que vocês acham melhor para usar. Então, a gente ia lá, selecionava as peças. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Aí, eles preparavam o local. Então, eles colocavam uma faixa, tampavam o olho, né? Tampavam a parte que você não precisa, não vai manusear. Eles tinham cuidado de tampar o olho da peça para que seja respeitado aquela... E o mais interessante, nenhuma peça é indigente. Nossa, são peças doadas pelas famílias. A gente perguntou, a primeira vez que a gente foi, a gente perguntou, né, se era indigente e tal, para a gente saber como funcionava. Todas as peças são doadas em vida para pesquisa. Olha só. Vida. Nossa. Ou da família, e depois eles faziam um processo de cremação e tal, e devolviam para a família. Mas nenhuma é muito legal, é muito bacana. E é uma cirurgia, assim, que era um curso que todas as turmas que iam, essa era a frase que voltava. Virou uma chave na minha cabeça. Era um curso que faz essa mudança. Os alunos voltavam para cá e falavam, nossa, agora eu entendi. Porque realmente né? Quando você faz um procedimento, você vai realmente entender aquilo que você passou horas na sala de aula tentando entender. Mas é um curso que você percebia que o aluno fala assim, nossa, virou a chave. Agora
Porque ele fez um treinamento na situação mais real possível. É né? muito interessante. Para o aluno aprender, né, a realidade daquele procedimento é muito bacana. E realmente os alunos voltavam operando diferente. Voltavam com mais segurança, porque eles voltavam operando de uma forma assim, agora eu sei o que eu estou fazendo. Porque eles operaram naquela peça. É bem bacana, muito legal. Legal, Fantástico, Fábio. Nossa, que né, relato bacana esse, E fora né? o network, né, que tinha, porque aí você conversa, troca experiências, você volta até, a gente fala, a turma mais unida também, porque aí você, né, durante a semana você tem aula teórica, você tem a parte prática, então você conversa sobre várias coisas, que eu fiz ontem, que eu aprendi, como foi, é muito legal, muito legal. É muito importante. Essa área, né, de Nossa, ensino, ela é engrandecedora para todo mundo, né? Tanto para os professores quanto para os alunos. É muito bacana. E a gente aprende também, né? Sim, sempre, né? E vamos lá, Fabio. Nós aqui, como implantodontistas, como cirurgiões, nós sempre conversamos, né, Cláudio, que nós temos uma incidência muito grande em nossos consultórios, nas nossas clínicas, os nossos convidados também relatam isso, que nós temos uma incidência muito grande do público 50, 60 a mais nas nossas clínicas, no nosso dia a dia. Eu queria saber, Fábio, como é na sua clínica, se você tem uma incidência muito grande desse público, conta um pouco pra gente. Eu tô lá, vai fazer 25 anos, né? O consultório era do meu pai. Nossa, que legal. Então ele tava lá também já há um tempo, né? Aí eu tenho uma história, né? Depois que eu me formei, eu não trabalhei com meu pai, fui trabalhar em outros consultórios, né? Falei, não, eu quero fazer minha história, né? Mas aí depois eu tive a necessidade de ir para lá, né? Para fazer os atendimentos. Aí depois meu pai ficou doente, acabou falecendo. Então eu estou lá há 25. O consultório já existe há mais tempo, né? Então a gente tem pessoas pacientes assim que passam com a gente Você herdou os pacientes do eu seu tenho pai. eu tenho um paciente que eu falo contar essa história para todo paciente que me pergunta. Ele, se eu não me engano, ele passava com meu pai desde quando ele tinha acho que 12, 14 anos. 12, 14 anos. Aí depois que eu comecei a atender, ele passou a ser meu paciente. Hoje ele tem 70 e pouco. E aí hoje vem, né, filha, né, neto, essas coisas. Então assim, isso eu acho interessante, eu acho que, né, dá uma alegria pra gente saber que a gente tá no caminho. Né? Legal. Mas eu tenho bastante pacientes, se não me engano, em torno de 65% de pacientes acima de 50. 65%. Né? Porque são pacientes que vêm e aí a gente, como a gente tá lá há muito tempo, né, é questão de indicações também, e o pessoal procura hoje em rede social, mas em torno de 65% dos pacientes 50 a mais. É a média, né? É a média, ainda mais nessa área de reabilitação, né? Sim. É uma área que eu acho que chama esse público, né? Bastante, bastante. E são pacientes que vêm... É interessante ver que hoje eles vêm com uns pensamentos diferentes já. Eu falo, até eu falo, né? Eu brinco assim, que a gente hoje está envelhecendo, a gente quer envelhecer melhor. Sim. Então, assim, até os pacientes também mudam um pouco o foco, que antes era, eu quero só fazer, né, apagar o fogo ali. Sim. Hoje não. Hoje os pacientes querem realmente também envelhecer melhor. Procura uma estética. Sim, e não sei, acho que foi ontem, esses dias que eu estava lendo uma notícia aí, falar hoje é os 50 os novos 30. Uma coisa, já ouviu falar isso? Teve uma coisa no Instagram. No Instagram ou no Facebook. Alguém colocou isso, 50 os assim. novos 30. Porque realmente, você vê hoje, por exemplo, eu tenho quase 50. Então, assim, eu falo, eu quero envelhecer bem. Sim. Eu quero ter saúde para envelhecer bem, para conseguir fazer as coisas. Então, assim, a gente, até, né, a gente falou negócio de esporte, mas por quê? Porque eu quero ter saúde, né? Eu quero conseguir fazer as coisas. Eu falo, a gente tem que fazer o coração bater. Tem. Né? A gente tem que fazer o coração trabalhar. Então, a máquina tem que trabalhar. Então, vamos dar um sustinho nela ali para ela... Então, hoje, a cabeça dos pacientes mudou um pouco. Né? E hoje também acesso à informação. E, Fábio, assim, você falou que, né, antes
paciente 50 a mais pensava de um jeito, hoje é de outro, né? O que mudou em relação ao que eles querem, né? Antes, né, chegava, você falava, ó, tem que fazer uma reabilitação, tal. Geralmente, não, doutora, eu não vou viver muito, tal, faz o que der. Agora, o que você notou, né? Qual que é o perfil hoje, né, do paciente 50 a mais que chega no consultório? O que ele quer fazer? Hoje, eles... justamente acho que essa mudança de mentalidade, né, de eles estarem procurando, não só na parte odontológica, né, mas a parte do dia a dia, né, da vida deles, procuram, fazer uma caminhadinha ali de 10 minutinhos de manhã, vou fazer ali, comer um negocinho que me faz bem, vou tomar porque eles buscam a saúde hoje, eu acho isso muito interessante. E assim, hoje eles querem, por exemplo, não só o dente questão parte estética, mas eles querem mastigar. Sim. Tem paciente que chega lá e fala assim, doutor, eu queria mastigar direitinho. Eu usava uma prótese, mas eu não consigo mastigar direito. Vocês já ouviram essa frase com certeza. Já. Eu não sinto a comida, né? Então, porque usa aquela prótese total, sim, né? Então, hoje, os pacientes buscam o quê? Eu quero mastigar bem. Eu quero mastigar melhor, eu quero sentir a comida. Um paciente, se não me engano, acho que em 2009 eu atendi ele, e alguns pacientes marcam a gente, né? Sim, sobre algumas coisas. Eu falei, a gente aprende, guarda, porque isso são lições. E ele falou para mim assim, eu lembro que o tratamento dele era uma reabilitação super, assim, grande, porque ele tinha que fazer sinusite, tinha que fazer enxerto em bloco. Complexa. Tinha que fazer os implantes, e ele queria protocolo de porcelana. Aí a gente conversando e tal, foi feito um orçamento para ele, e falou assim, aí a esposa falou assim, nossa, mas vai ficar caro. Aí ele falou pra mim, doutor, depois a gente conversa. Ele voltou, sem esposa. Ele falou assim, doutor, o meu único prazer da vida hoje é viajar e comer. Sim. Eu falei, já estou aposentado, né? Eu tinha uns 80 e poucos anos. Eu já estou aposentado. Meu prazer é viajar e comer. Se eu não puder investir nisso hoje, eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, ele estava investindo na saúde dele, porque ele falou que, inclusive, ele comia e se sentia mal. Por quê? Porque não mastiga direito, né? Então, bem-estar, né? O estômago trabalha mais. Então, ele falou assim, eu vou investir, porque é justamente essa questão, eu quero envelhecer bem. Então, eu quero comer bem, eu quero poder viajar, eu quero ir lá pro Nordeste e comer as coisas diferentes. Então, assim, você fala, poxa, esse cara tem razão. Você já começa a pensar, né? Esse cara tem razão, ele quer envelhecer com qualidade, né? Ele falou assim, aí eu vou pegar minha esposa, eu vou viajar. Sim, tá certo. E você fala assim, esse cara tá certíssimo, né? Ele já passou por tantas dificuldades, né? Dia a dia da vida, né? Formou os filhos, o filho casou, né? Não sei da história toda dele, mas eu falo, agora eu quero... Ele quer aproveitar a vida e comer. Envelhecer bem, ter saúde, pegar minha esposa e ir lá, viajar, comer. Falei, falei, o senhor está corretíssimo. Sabe o que eu escuto também? Muito. Doutora, meu neto falou que meu dente tá amarelo. Meu neto falou que meu dente tá escuro. Vocês Bastante. escutam? Se a filha ou o marido não convence, pergunta pro neto. Sim. O neto convence qualquer avó. Verdade, isso é verdade. É ótimo. Chega assim, não, eu vim, sabe? Porque o meu neto olhou pra mim e falou, vovô, seu dente tá escuro. Eu quero fazer alguma coisa. E a gente que trabalha com reabilitação é bem bacana, né? É assim, é aquilo que eu falei lá no começo de você juntar as coisas, né? Cirurgia e prótese e reabilitação. Mas quando a gente devolve o sorriso. Então, eu não faço a pergunta induzindo resposta. Uhum. Você põe, né? Você faz a instalação e dá o espelho. Né? Induzir a resposta é chegar e falar assim, ficou bom, né? Sim. Não. Sim. Tá bonito. Olha aí. Quando o paciente se olha e fala assim, nossa, doutor, eu nem achei que dava pra eu sorrir desse jeito de novo. Aí você fala,
Missão cumprida. Bem isso mesmo. É isso que eu queria, né? É isso que você estuda tanto, é isso que você batalha tanto e você... Vai mudar as vidas das pessoas, literalmente, né? Pra você realmente fazer a diferença que eu tô falando. E, Fábio, na sua clínica, no seu dia a dia, fazendo tratamento nesses pacientes, qual alteração bucal mais frequente? Tem o que eles desejam, o que eles querem, e o que O que nós enxergamos, nossos né? resultados, o que a gente vê. Qual a alteração bucal mais frequente que você vê? Os 50 a mais, geralmente eles vêm de outros tratamentos, Sim. né? Então, o que eu percebo muito, por exemplo, nos pacientes que eu atendo é ausências, né? Ausências de alguns elementos, ou às vezes o paciente já faz uso de uma PT, então já perdeu todos os dentes. Grandes reconstruções, né? Restaurações, mas já são reconstruções, muitas vezes até com metal, né? E próteses fixas, né? Núcleo metálico, coping metaloplástico ou metalocerâmica. E esse tipo de trabalho, por exemplo, de pino-coroa, né? Muitas vezes vem já com o dente quase perdido. Fratura, né? Ou a raiz já está, né, com um processo de carioso, e aí acaba o paciente indo para, né, sendo necessário fazer remoção, fazer um implante, mas geralmente eu acho que esses três, né, elementos, perda, né, grandes reconstruções e trabalhos protéticos com núcleo metálico, acho que nessa faixa etária acho que são os maiores, né, são as maiores incidências desses pacientes, e até a busca por trocas ou por fazer um trabalho esteticamente mais bonito, retrabalhos. Eu acho que nessa época a gente tem que pensar em fazer um retrabalho para ele, que ele tenha o mínimo depois de manutenção possível, né? Sim, também, né, porque você vai fazer um retrabalho, eu acho que tudo assim... Porque você já está trabalhando numa superfície, num dente que já tem um problema ali instalado, né? Você entender, né, conversar com o paciente, explicar a situação daquele elemento. Então, eu acho até assim que hoje, ferramenta para a gente conversar com o paciente, para a gente informar ele, tem muitas, né? Escaneamento, câmera intraoral, a gente tem foto, até foto celular, mas a gente tem muita ferramenta para poder mostrar para o paciente o que está acontecendo, né? Oferecer o que você acha que é o melhor, né? Para que ele tenha um prognóstico a longo prazo melhor, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, mas e aí nessas alterações até, né, de perda, aí já influencia outras, né? Aí tem movimentações, aí você tem perda de DVO, que tem bastante. Perda de DVO tem bastante. Eu não sei se foi uma percepção minha, ou se você tiver essa percepção também, mas pós-pandemia, grau de redução de DVO, bruxismo, problema de ATM, fratura de dente. Dente de implante, de coroa, de restaurações. Tudo. A percepção que eu tive foi assim, pós-pandemia, a gente teve um aumento de desses casos muito, muito grande. Eu tive paciente que quebrou dente no sentido longitudinal, da ponta da coroa até a ponta da raiz. Sim. Aí você fala assim, é o paciente de hoje. A maioria apertando os dentes. Eu tive paciente que fraturou implante. Sim. Fraturou implante. Porque nosso dia a dia de hoje está assim, uma loucura, né? A gente corre. A gente tem uma ansiedade aí muito grande, né? Eu acho que hoje um dos maiores problemas no geral é a ansiedade, né? Então tá todo mundo ansioso, todo mundo correndo, todo mundo... E é uma coisa geral, né? A gente, tem que, às vezes, o pessoal tem que entender que às vezes tem que parar um pouquinho ali, respira, e aí... Porque assim, a gente tenta fazer tudo de uma vez, Isso reflete na saúde bucal também, né? Reflete muito, né? E é tudo pra ontem, né? E é tudo Instagram, é o WhatsApp, você já tem que responder, já tem que fazer, já... E a gente fica nessa rotina, né, tão maluca, que mesmo que não seja para agora, né? Eu tenho um prazo? Tenho. Mas eu quero... Quer se livrar daqui. Eu quero fazer tudo. Fazer. E aí aquilo vai
vai deixando a gente meio maluco, né? O dia a dia da gente é bem corrido, né? Então, a gente tem que também saber administrar isso também, né? Também. Pra gente poder ter uma saúde bacana. Porque nós né? também somos pacientes. Sim, a gente também tem... Verdade. É? Não escapamos. Não. Não, gente. A gente também a gente não é máquina. Não, com certeza. A gente precisa também ter Nós cuidamos e cuidado. precisamos ser cuidados também. Sim, porque a gente precisa ser cuidado para cuidar dos outros. Sim. E, Fábio, pensando nesse público aí, que é um público, de certa forma, assim, carente de cuidado, de atenção e tudo mais, na sua opinião, o que não pode faltar no atendimento para eles? Eu acho que esses pacientes que já vêm, né, de tanto uma jornada aí, eu acho que o principal que a gente tem com eles é receber eles na clínica, né, portanto, desde a recepção lá, mas a gente tentar ser empático, né, empatia, e eu acho que, assim, duas coisas que esse tipo de paciente precisam, empatia e informação. Sim. Né? Perfeito. Porque o que acontece? Esse paciente já tem uma longa trajetória, já vem de outros casos, mas apesar de que todos os pacientes, né? Mas esses pacientes que já tiveram uma trajetória tão grande, alguns tratamentos até de insucesso às Sim. vezes. Traumáticos. Você foi, não é falta de cuidado, né? Eles foram ao dentista, então. eles tiveram, né? Você também deve ter, né, recebido pacientes assim que você vê que o paciente já vem assim meio tenso, ele vem já Fechado, com uma né? questão já que aconteceu, né, de algum outro tratamento, ou que ele teve algum acidente e acabou tendo algum problema bucal. Então, você, né, ter essa empatia de poder entender qual que é o problema dele, qual que é a situação dele, né? Eu até falo pro pessoal que trabalha comigo, né, falando, tenta entender primeiro qual que é o problema do paciente, né? Vamos tentar ouvir, né? Tentar entender o problema. Aí sim, aí eu vou tentar buscar a solução e aí eu vou tentar passar a informação para o paciente entender. Eu gosto bastante de fazer isso, você informar o paciente o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são as opções. Às vezes eu tenho mais de um tratamento, né? Sim, tem várias opções, às vezes 2, 3 opções, tem que escolher um caminho, né? Então você dá as opções, informar ele, falar, ó, a gente tem essa situação, eu tenho esse tipo de tratamento, vamos, né, conversar qual que é a melhor solução para o seu problema, para tentar resolver aquela situação, Sim. né? Para a gente poder oferecer sempre o melhor, né? Para a gente recuperar saúde, recuperar sorriso, né? Recuperar Sim. a saúde do paciente, mas eu acredito que a gente, tendo essa abordagem, eu acho que a gente já tem um bom começo. Sim. Né? Tendo empatia com o paciente que chega ali para você já deixar ele mais tranquilo, que ele será bem recebido, será bem atendido. Eu acho que já é um ótimo começo. Perfeito, é isso E mesmo. hoje em dia, né, Fábio, Cláudia, essa parte digital que nós podemos mostrar, dar uma prévia para o paciente como vai ficar, o enceramento, fica mais ilustrativo, né? E mais fácil também para os nossos pacientes entenderem, né, o que será feito. Eu acho só o fato de você conseguir escanear ele na hora e ele olhar numa tela a condição, né, um dente deste tamanho ali na tela, ele olhar o que está acontecendo, ele já fica mais fácil o entendimento. Porque você fala pro cara, você tem uma abfração, aí não quer dizer nada para ele. Aí se você olha e fala, tá vendo sua gengiva? Ela tinha que estar aqui, ela tá aqui agora. Exatamente. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Ou tá vendo esse dente? Ela tá aqui, tem um buraco nesse dente, ele tá olhando, né? Então eu acho que a comunicação visual, ela ajuda a gente demais nisso, né? É o que eu falei, eu aplico o que eu sou também. Eu sou muito visual, assim, né? Se a gente vai, né? Você vai me passar alguma coisa, você vai me falar assim, mas posso ver? Não, porque quantas vezes você tá falando pro paciente, ele tá olhando pra sua cara e falando, aham. Aí você parou e fala assim, você entendeu? Ah, entendi. Aí você faz alguma pergunta e você percebe que ele não entendeu. Porque é difícil.
o visual é interessante. Eu sou assim mesmo, eu sou muito visual. Então, você oferecer essas ferramentas que hoje tem, né, de escaneamento, de câmera intraoral, né, às vezes você tem um processo carioso ali, doutor, mas tem uma cárie aí, mas eu não sinto dor. Onde tá a cárie? Tá ali, ó, pega o espelhinho, ó, não mas eu não tem, sinto né? dor. Eu falei, não, mas ele tá com tecido claro, eu tenho uma cavidade aqui. Aí se você tem, né, essa tecnologia, ou scanner, ou se você olha, mostra assim, o paciente olha assim, entendi. Esse negócio preto aí. Esse furinho. Então, assim, é muito mais fácil o entendimento. Então, quando você passa a informação para o paciente, você, né, mostra que fala, ó, é isso aqui que eu te falei. Mocap. Linka, né? Linka as coisas. Mocap, né? Você vai fazer, né, faceta ou lente ou coroa, você fala, eu vou fazer assim, assim, assado. Mas como vai ficar meu dente? Aí você faz, né, o escaneamento, faz o mocap, tal, fala, ó, vai ficar assim. Entendi. Nossa, gostei, né? É muito mais... É outra realidade. Então, assim, ferramenta a gente tem, né? Sim. A gente só precisa querer utilizar, né? Aprender a utilizar as ferramentas para a gente oferecer melhor, né? Sempre melhor. Sempre. Eu acho que esse é eu acho que o meu slide da última aula sempre é esse. Tipo, oferecer sempre melhor. E, Fábio, você como professor, é uma pessoa que passa... Você é uma pessoa que gosta de estudar muito, né? A gente vê que gosta de compartilhar esses ensinamentos para seus alunos, para os seus amigos, para quem está próximo a você. Nós temos um momento aqui no podcast que chama Momento Pulo do Gato. E no Momento Pulo do Gato, nós perguntamos, né, para os nossos entrevistados o que você diria para um jovem profissional, para um recém-formado em odontologia. Qual conselho você daria para ele? Qual seria o pulo do gato? Para quem está começando. Né? Sabe que é uma pergunta que acontece bastante até quando a gente vai dar aulas, né, ou das próprias especializações. Às vezes a gente recebe alunos que saíram da graduação há pouco tempo, né, ainda estão naquele... O que eu vou fazer, né, que área que eu vou seguir, mas eu falo sempre, algumas questões para mim é nítido, né, algumas questões são básicas e precisa ser seguido. Paciência. Sim. Né, nada funciona de uma hora para outra. Exatamente. Eu não vou me formar hoje e amanhã ter um consultório com a agenda lotada. Não. Né, paciência, né, nunca deixar de estudar. Eu tenho certeza que vocês também. Até hoje, eu estudo. Sim. Até hoje, a gente faz curso. Sim. Né? Então, assim, porque eu ensino, eu não preciso aprender. Uma coisa que eu sei, assim, eu sempre tenho que melhorar. Sempre tenho alguma coisa a aprender e a melhorar. Então, ter isso na cabeça. Nunca deixar de estudar. Né? Então, paciência. Nunca deixar de estudar. Dedicação. E oferecer o melhor sempre. Porque quando você oferece o seu melhor, eu não estou falando o melhor comparado ao... é o seu melhor. Isso. É o seu melhor, e não é nem equipamento, né? Tem as coisas mais caras e tal, mas... E não é nem equipamento e nem comparado a alguém. É o seu melhor empenho. O seu melhor. O que você tem nas mãos aí também, né, Fábio? Né? Porque hoje, né, no negócio de rede social... Existe isso de muito comparativo, né? Eu queria ter aquilo que aquela doutora faz, que aquela doutora tem, que aquele doutor... Mas calma, né? Então, assim, oferece sempre o seu melhor, porque os resultados vão vir. Sim. E eu acho que, assim, esses 4 itens que eu falei, né? Se você for avaliar bem, você consegue levar isso para a vida. Para tudo, né? Né? Exatamente. E eu ter paciência para as coisas, né? Eu sempre estar aberto a ouvir, aprender as coisas, eu ter dedicação para tudo, né? Que eu vou me prestar a fazer, seja que eu sempre linko algumas coisas com esporte, né? Mas eu até falei para meu filho, vou jogar bola, tá bom? Então se dedica a fazer o melhor ali naquele momento. É um lazer, ok, mas competitivo, né? Oferece o seu melhor.
né? Ajuda seu amigo, porque isso a gente consegue levar, e isso acaba se tornando comum você fazer. Pra você tirar o melhor proveito de onde você tá. Se você sempre está momento. disposto, né? Você tem na cabeça que você sempre tem que oferecer melhor, sempre tem que se dedicar. Isso vira Natural, fica natural. natural, Sim. né? Porque assim, eu vou oferecer meu melhor porque eu vou ganhar mais. Não funciona assim. Não funciona assim. É. Funciona assim. Eu vou oferecer meu melhor porque o meu trabalho é feito dessa forma. Às vezes, trabalhos que você... Até tem uma questão assim de ser... Às vezes tem gente que fala que é defeito e tem gente que fala que é qualidade. De ser muito detalhista, Sim. né? Nas coisas. Então, às vezes eu olho um trabalho, chega no laboratório, a gente usa a lupa, a gente fica, né? Um pouco mais crítico, né? A gente olha e trabalha e fala... Dá pra melhorar. Eu já vi, né? Eu já vi. Aí, muitas vezes o paciente não percebe. Não. Fala, não, nossa, doutor, tá ótimo. Tá bom, mas eu vi que tem um detalhe. Aí você fala assim... Aí aquela decisão, né? Aí é uma tomada de decisão. Ou deixa ali, porque, né, o paciente gostou, ou você vai oferecer o seu melhor. A minha decisão é, e eu não. Eu vou fazer o melhor. Então eu falo, vamos corrigir aqui, porque eu tenho um detalhe aqui assim, porque eu vou oferecer o meu melhor. Então o resultado final que eu vou oferecer para o paciente vai ser o melhor que eu puder fazer. Sim. Nem que eu tenha, né, a gente tem um custo para fazer isso, né, para fazer a correção desse trabalho, mas vamos oferecer sempre o melhor. Sim. Ou fazer coisas simples, né, sei lá, uma restauração. Tenho certeza que vocês já fizeram e falam, não gostei, vou fazer de novo. Sim. Acontece, Sim. né? Com o passar do tempo, menos, mas Sim, acontece. né? Acontece, né? Porque se você faz olha- isso desde o começo, oferece sempre o seu melhor. Então você vai fazer, poderia ter feito melhor. Então faz o melhor. Eu olhei, não Sim. gostei da cor que ficou. Não, vamos fazer assim. Você vai, volta semana que vem, você voltar. Vou pegar uma outra resina, eu vou... Porque isso teria que ser o normal, né? O normal, exatamente. Teria que ser o normal. Então, a gente, para os novos profissionais que estão vindo, né? Eu acho que seguir essa linha de você sempre estar se dedicando, sempre estar oferecendo o melhor possível que você pode oferecer do seu trabalho. E ter paciência. Paciência. As coisas levam tempo, né? As coisas você precisa ter tempo para você se dedicar, você precisa ter tempo para você aprender mais coisas e paciência, né? Legal, Muito- bela mensagem, Muito legal, Fábio. Fábio. Olha, muito bacana. Infelizmente, a gente está dando nosso tempo aqui. A gente vai precisar encerrar esse bate-papo. Mas foi muito bacana receber você aqui, falando desse assunto tão legal que é o PRF, né? A gente também faz uso dele. Sim. Realmente é muito bacana. E espero que quem esteja assistindo se interesse pelo assunto, te procure para Procure Dr. saber Fábio, mais, né? Enfim. conhecer essas técnicas, né? Aprimorar suas técnicas. Sim. E você tem alguma consideração final, Fábio, para deixar aí para quem está escutando? Passar seus contatos também. Passa seus pessoal contatos. Fazer seus cursos. Se alguém tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais do trabalho, a gente tem as redes sociais, né? O Instagram é o Dr. Dr. Fábio Uieda, né? Depois vocês escrevem embaixo aí no Isso, a YouTube. gente vai colocar ali. Porque o nome japonês sempre é mais difícil, né? Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, a gente tem cursos, né, para oferecer para os profissionais se aperfeiçoarem, né, para eles conhecerem um pouquinho mais sobre técnicas cirúrgicas, principalmente na área de implantodontia, né? Mas quem tiver também dúvidas, quiser bater um papo no Instagram, a gente bate papo, a gente dá dicas também. E agradecer vocês pelo convite. Imagina. Eu falei mais uma vez, agradecer vocês pelo convite, pela lembrança, né? Sentar aqui numa cadeira onde muitos profissionais excepcionais já sentaram aqui para bater papo com vocês. Muitos Fico à disposição amigos, de Só os vocês. Muitos amigos, só os né, amigos Fábio? aqui. Fico à disposição de vocês. Se numa próxima oportunidade
precisarem de alguma coisa, pra Com gente bater um certeza. papo. Uma Tem conversa, muita coisa Oferecem, pra a gente vai tem muita pedir. coisa para conversar, né? uma conversa muito bacana, um ambiente, uma energia muito bacana. Muito obrigado mesmo. Nós que Obrigado, agradecemos você estar aqui com a gente hoje, nessa tarde, doando aí esse tempo para nós e para quem está escutando. E, pessoal, vocês não esquecem de seguir a gente, então, no YouTube, no Instagram, dar um like e Recuperando Sorrisos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, 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 gente. tchau, Obrigado. pessoal.